Graça e Paz, Brasil. Estamos de Florianópolis, na sede da Igreja Apostólica Acolhidos por Cristo, mais uma vez com o quadro Sentença Revogada. Hoje nós vamos conversar um pouquinho com o diácono irmão Rodrigo. Diácono Rodrigo, dá um oi para o Brasil. Olá, Brasil, graça e paz. Eu sou Rodrigo, vim de Maceió, Alagoas, e hoje faço parte dessa igreja maravilhosa aqui, Acolhidos por Cristo. Que maravilha! Mas antes de nós conversar um pouquinho com o diácono Rodrigo, ele vai nos contar a sua história, infância, seu envolvimento com a igreja, seu chamado ministerial, as expectativas, as frustrações que acontecem durante a vida também, durante a nossa caminhada. Mas antes, eu quero deixar um abraço aos nossos amigos lá da Praia do Rosa. Um abraço para o Klaus, para a Xerri, para o Marco Antônio, para o Alex, para a irmã Tereza, enfim, para todo esse pessoal ali da Praia do Rosa que sempre está ligadinho conosco. Também nossos amados irmãos lá de Maceió, que estão nos acompanhando. Um grande abraço para vocês, muito obrigado por toda a audiência aí de Maceió. E hoje nós vamos conversar um pouquinho, mostrar para o Brasil mais uma linda história, das histórias que nós temos mostrado através deste quadro Sentença Revogada. E o diácono Rodrigo estará conversando um pouquinho com o Brasil, contando um pouquinho sobre sua vida e ministério para a gente. Diácono Rodrigo, conta um pouquinho para a gente como era desde a infância, envolvido com a igreja, quais eram as atividades, o que desenvolvia ao longo dessa jornada já desde tão cedo na igreja. Então, apóstolo, a minha vida na igreja não foi sempre uma vida fácil, Eu comecei a andar na igreja na faixa dos 4, 5 anos de idade. Nossa, bem cedo. Sim, minha avó sempre foi católica, por muitos anos, E daí, quando eu tinha 4, 5 anos, ela começou a frequentar uma igreja lá na nossa terra, E eu comecei a ir com ela. Nesse período, eu desde cedo tinha muita vontade, eu via aqueles padres nas igrejas, E eu tinha vontade de fazer aquilo que eles estavam fazendo. Então daí tinha um desejo ministerial. Isso, eu tinha vontade de ser padre, Inclusive algumas pessoas perguntavam o que eu queria ser quando crescesse. Eu falava muito que eu queria ser padre. Daí fiquei na igreja católica até os 7 anos de idade. Com 7 anos a minha avó foi para a evangélica, eu sempre acompanhando ela, Fui também, aí fui membro da igreja evangélica dos 7 até os 15 anos, que foi o período em que minha avó morreu, E durante esse período você já fazia alguma atividade na igreja, participava de preparação dos cultos, tinha algum envolvimento já com o ministério? Não, nessa época era mais um envolvimento de telespectador, sabe? Eu fazia muitas coisas, só que eu lembro que teve um período bem crítico na igreja. Porque quando eu tinha 10 anos, eu queria me batizar. Naquela época não se podia batizar com 10 anos. Você tinha que ter na faixa ali dos 12 anos para poder a igreja aceitar, Hoje, com a mudança que teve ministerialmente, hoje se tem a noção do que até antes pode se batizar, mas naquela época que eu tinha 12 anos, Já tinha sede, queria batizar para poder estar em comunhão e tal, e as chamadas burocracias religiosas acabavam impedindo de ter esse envolvimento mais a fundo com a igreja. E eu lembro que para me batizar, eu tive que ter várias conversas ministerialmente, com o pastor da igreja e convencer, mostrar para eles o propósito que eu tinha, de querer me batizar, o porquê que eu queria me batizar. Até que eles abriram um precedente e eu consegui ser uma criança batizada, E se batizou com quantos anos? Não poderia, com 10 anos. Com 10 anos. Aí fiquei na igreja até os 15, aí foi quando minha avó morreu, E daí eu comecei a me distanciar da igreja. Eu ia para a igreja, por não ter mais ela, que sempre foi minha companhia, é a mãe, que eu sempre tive, Eu comecei a me entristecer quando estava na igreja. E também foi um período, de minha vida
em que você está descobrindo várias coisas, né? Então a igreja, com essa mensagem que muito tinha, né, da homossexualidade, comecei a questionar algumas coisas da igreja. Então, de certa forma, fui me afastando. Aí passei vários anos afastado. A igreja que deveria acolher nesse momento de uma identidade acabou te afastando. O momento em que mais precisava de um acolhimento, a igreja, a mãe, a acolhedora, tudo isso acabou abrindo as portas e é uma realidade muito comum ainda hoje, principalmente no momento em que nós estamos vivendo, onde com o cenário político que se desenhou tradicionalista, com a religião mais preocupada muitas vezes em cuidar da sexualidade dos membros do que da espiritualidade, parece que nós temos visto nos últimos dias os jovens saindo da igreja, os jovens abandonando a igreja, não por vontade própria, mas por falta de acolhimento, por falta de compreensão pelos conflitos que acabam vivendo. Sim. Você vive uma vida em que, assim, por vários anos, em diversas situações, eu ia na igreja, chegava o Natal, ia, uma época especial assim, de Páscoa, eu queria ir, mas toda a vida você sempre escuta, né, aquela questão, e parece que você vai bem no dia que a pregação fala exatamente da homossexualidade. Então, acaba que se tornava uma pregação mais assim, que te distanciava do que te aproximava. Não acolhia. Isso, não tinha aquele acolhimento. Então, eu passei vários anos assim, da minha vida indo esporadicamente. Eu acho muito engraçado porque o Evangelho de Cristo, ele é um Evangelho que atrai, um Evangelho que acolhe, um Evangelho que ouve, um Evangelho que compreende. E parece que cada vez mais nós vimos na igreja um Evangelho que te julga, que te impõe padrões. Sim. Jesus, ele desenvolveu o seu ministério junto com pessoas onde a igreja não compreendia e não entendia. E me admiram muito os pastores do século XXI. Parece muito, Diácono Rodrigo, que os pastores do século XXI, eles voltaram há 2000 anos atrás e tomaram exemplo dos doutores da lei, tomaram exemplo dos homens do tempo. Parece que eles conheceram e conviveram com esses homens do templo, mas não se permitiram a conhecer e a conviver com Cristo. Porque esse discurso de exclusão, ele é tão vivo hoje que é inacreditável. Nós temos hoje pessoas que estão cometendo suicídio. Nós estamos agora no Setembro Amarelo. Estamos na luta contra o suicídio. Não só em setembro, mas durante todos os meses do ano. Nós vimos que muitos jovens, Rodrigo, por não se aceitarem, pela exclusão da igreja, pela falta de compreensão familiar, pela rejeição social, acabam entrando em uma depressão, e esta depressão leva a pensamentos suicidas. E isso é muito triste. Sim. O que tu terias a dizer hoje, um homem com um caráter esplêndido, uma pessoa maravilhosa, fiel a Deus, servindo a Deus, obediente a Deus, obediente à sã palavra? O que tu terias de conselho para deixar a esses jovens que vivem esses conflitos hoje, que os afastam da igreja? Inclusive eu fui uma pessoa que muito tempo na minha vida, em diversas situações, pensei no suicídio. Pensei porque... Você teve pensamento suicida? Por quê? Porque eu não tive um suporte familiar que me desse assim aquela base, sabe, firme de ter a religião, né, e poder não ter esses pensamentos. Então, por muitas situações, eu pensava realmente em se suicidar. E assim, uma coisa que eu tenho a dizer às pessoas que estão assistindo é que não é a melhor opção.
apesar dos problemas que a gente vive na vida, uma coisa que eu sempre tive no meu coração foi Deus perto de mim. Por muito tempo eu ouvi a voz de Deus. Apesar da igreja dizer que Deus não me amava do jeito que eu era, eu ouvia dentro de mim a voz de Deus, me dizendo que Ele gostava de mim daquele jeito, que Ele estava comigo. Sempre que eu pedi, Ele foi lá e me ajudou, me tirou dessas situações, né? Há uns anos atrás eu vivi uma situação que eu cheguei num desespero total por causa de dívidas. E Deus foi trabalhando na minha vida, até o último chamado que Ele me fez, que é o chamado que me trouxe aqui, né? Que hoje eu estou aqui por causa desse último chamado que Ele fez, né? E Ele é assim, toda a vida Ele está ali chamando, Ele sempre está apresentando alguém, uma nova oportunidade, ou uma nova perspectiva, te tirando dos cantos para te chamar. Sim. Nós vamos a um breve intervalo e nós já voltamos. Fique ligadinho aí. Estamos conversando com o Diácono Rodrigo. Ele está nos contando histórias maravilhosas e tem muito mais ainda hoje. Fique ligadinho aí conosco. Curta nossa página, curta nossas redes sociais, deixe seu like depois lá no YouTube, interage com a gente, deixe seu recado, mande sua pergunta, nos ligue. Nós estamos aqui e queremos te ouvir. Nós não temos aqui uma sentença para te apresentar, mas nós temos aqui um ouvido amigo e uma palavra de amor e acolhimento. E os braços do Pai para te abraçar. Vamos a um breve intervalo e já voltamos. Você sabia que pode ter todos os médicos em um só lugar? Você que gosta de procurar tudo na internet, agora também pode encontrar o seu médico. A Procura Med é um jeito fácil de buscar, seguir ou recomendar seus médicos. Você nem precisa de aplicativo. A Procura Med tem uma interface simples e clara. Pode ser feita por qualquer celular ou no seu computador. Basta se registrar ou até usar seu perfil no Facebook. E daí é só começar a curtir, achar, seguir e recomendar todos os seus médicos. Clicando em cada perfil, você pode saber informações sobre o profissional, como a sua formação ou horários de funcionamento. E ainda temos o blog número 1 em saúde do Brasil, escrito por um médico americano, Procura Med, os melhores na melhor procura. Diácono Rodrigo, hoje, membro da igreja, diácono da igreja, crente fiel, obediente, temente a Deus. Eu vejo que hoje o Diácono Rodrigo ele desenvolve um trabalho muito além de estar na igreja. Hoje você tem também um canal no YouTube, é isso? Sim. Onde ali você desenvolve um trabalho muito importante que tem ajudado muitas pessoas. Nos fala um pouco sobre esse trabalho. Esse trabalho, a princípio, ele começou com o meu último chamado. Eu lembro que eu estava numa roda de amigos, bebendo assim. A gente tinha o costume, né, de estar pelas praças aqui de Florianópolis e bebendo assim durante a madrugada. E eram jovens assim de 20 e poucos anos, sabe? E eu lembro que no dia tinha eu e mais 2 colegas meus mais velhos. E por um momento eu estava olhando para aqueles jovens se divertindo e ao mesmo tempo estava afastado. Eu lembro que estava eu e esses meus 2 colegas, a gente conversando, e eu olhava para aquelas crianças e sabe quando parece que você está ouvindo Deus falando, ó, Rodrigo, o que você está fazendo? Não é aí que eu te quero. E eu comecei a olhar para mim e ver que eu não estava naquele mesmo padrão. Você não se enquadrava dentro daquele contexto. Daquele rol para mim eram crianças, sabe? Meninos novos. E eu comecei a ver que aquela não era a minha função. Então foi quando eu saí, simplesmente me despedi do pessoal e fui para casa. Em casa eu comecei a orar e pedir a Deus um direcionamento. No dia seguinte, ele me deu a ideia de criar um vôlei. Daí eu comprei as coisas, né? E resolvi criar uma página para fazer esse vôlei. Só que da mesma forma que eu fui tocado, eu pensei, eu não posso simplesmente deixar aquelas crianças lá. Então eu pensei, eu vou fazer algo em que elas gastem as energias para elas não estarem bebendo. Então daí eu comecei a convidar, a trazer aquelas pessoas para o jovem é dinâmico, o jovem tem energia, e se deixar ele sem uma ocupação, ele vai fazer alguma coisa. Sim. Então você teve uma ideia
de trazer eles para fazer algo que era saudável. Sim. Que importante. Teve pessoas que foram alcançadas por isso, começaram a sair, né, dessa bebedeira e jogar. Inclusive tem 2 que saíram e até vieram para a igreja, né? Hoje não estão mais aqui porque se mudaram, né? Estão em outros estados, mas foi uma forma que eu tirei o pessoal ali, comecei a tirar eles da rua e uma forma também pela qual eu conheci a igreja, né? O pessoal, apesar da gente ser igreja, a gente gosta de esportes, né? Praticamos e incentivamos, porque é uma coisa que tira os vícios das pessoas, né? E através do vôlei eu acabei conhecendo a igreja, né, o pessoal da igreja, já tinha conhecido o trabalho, né, da igreja e comecei a direcionar a minha vocação não mais a só praticar esporte, mas direcionar a projetos da igreja, né? Que maravilha. Aí atualmente eu faço alguns serviços, né, comunitários, estou querendo expandir um pouco mais isso, né? Tá um pouco mais perto assim, dos órgãos, mas atualmente eu trabalho aqui com o pessoal da região, né? O pessoal de rua. Durante o meu percurso para a igreja, eu venho trazendo lanches assim, durante a noite para eles, né? Que maravilha. E alguns dos trabalhos, assim, tem planos aqui para a gente aplicar, né? Tem muitas coisas para a gente desenvolver na área social da igreja. E hoje, para o Brasil entender, o que é Acolhidos na tua vida? Acolhidos, para mim, é como se fosse uma segunda casa. Se não a primeira, né? Já que eu estou distante da minha família, né? Eu tenho aqui no Apóstolo J um pai para mim, sabe? É uma pessoa que sempre me aconselhou, uma pessoa que sempre me ensinou, sempre me instruiu no caminho. Então eu tenho esse prazer de estar na Acolhidos, né? O prazer que eu tenho por Deus, assim, ele é distribuído também entre as pessoas aqui, a convivência. É uma igreja em que a gente pode ser quem a gente é, sabe? Sem se privar, sem ter preconceitos. Então eu me sinto bem aqui na Acolhido, me sinto realmente acolhido, né? Eu acho que era o melhor nome que poderia ter dado, né, para a igreja. E é uma casa para mim, é uma família, sabe? Que maravilha. Brasil, nós estamos conversando com o Diácono Rodrigo, ele tem nos contado essas coisas maravilhosas e tem muito mais. Se você desejar conhecer um pouco mais das histórias que têm acontecido aqui na Igreja Acolhidos, Deus tem feito coisas extraordinárias. Temos visto Deus agir de uma forma sobrenatural. Temos visto Deus fazer coisas assim inacreditáveis. Milagres, eles são inacreditáveis. E nós temos vivido milagres todos os dias. Milagres da salvação, milagres da transformação de vidas. Vidas têm sido transformadas, vidas têm chegado aqui sem esperança, sem projetos de futuro, sem vontade de prosseguir. E têm resgatado. Essas pessoas têm resgatado o desejo de seguir adiante, de desenvolver um ministério, de levar adiante tudo aquele desejo que tinha no coração de estar envolvido com a igreja. Tem sido Acolhidos por Cristo no Brasil um ministério diferente. Um ministério que tem todos os dias ressuscitado sonhos. Talvez os teus sonhos tenham sido jogados para trás, tenham sido abandonados, tenham sido esquecidos. Mas te dê uma oportunidade. Pega este telefone que está passando aí embaixo agora na tua telinha e nos ligue. Entre em contato conosco que você vai receber uma palavra de Deus para a sua vida. Deixe Deus te usar também, caso você deseja de ser um mantenedor desta obra. Caso você deseja nos ajudar ofertando, dizimando, ajudando-nos a manter este canal. Esse desejo é Deus que está colocando no teu coração. Entre em contato conosco para que você possa também ser um mantenedor desta obra. Diácono Rodrigo, uma última consideração, 30 segundinhos para nós finalizar esse nosso bate-papo. Sim, mais uma vez, né, eu queria ressaltar ali
lembrando que esse é o mês de prevenção ao suicídio, né? Que as pessoas busquem a direção de Deus, sabe? Temos vivido os tempos em que as pessoas têm se enfiado nos vícios para esquecer dos problemas da vida. Não façam isso. Busquem a Deus, porque Deus é o que vai trazer o caminho, né? O direcionamento para a sua vida. Por mais que as coisas pareçam difíceis, sempre tem um meio de resolver, sabe? Se encha de pessoas que vão te aconselhar a fazer as coisas certas, a caminhar. Procure. Se você não pode hoje estar aqui com a gente, procure uma igreja aí perto de você, né? Porque é o que vai te dar suporte para você lidar com esses problemas. E a vida, assim, ela não é fácil, sabe? Um cristão, quando ele diz que tá fácil, é porque algo de errado tem. Então, assim, nós que somos cristãos não vivemos vidas fáceis hoje. Mas ela se torna mais acessível, mais fácil de ser vivida, porque procuramos uma base em Cristo. Então não deixe a sua vida se perder aí nos vícios, nas drogas, nas bebidas. Busque a direção de Deus e busque uma forma de resolver os seus problemas pautados em Deus. Que maravilha! Que Deus abençoe, muito obrigado, Diácono Rodrigo. Nós vamos agora mais um rápido intervalo e já voltamos com uma mensagem de Deus para o teu coração. Fique ligadinho aí, porque Deus ainda tem mais para a tua vida. Que Deus te abençoe grande e poderosamente. Graça e paz, Brasil. Já passamos momentos maravilhosos com o nosso bate-papo, apresentando o quadro Sentença Revogada. E agora nós vamos meditar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Fica ligadinho aí, porque aqui de Florianópolis, Santa Catarina, da sede da Igreja Apostólica Acolhidos por Cristo, Deus tem uma mensagem para você. Deus tem uma mensagem de esperança para a sua vida, para o seu lar, para a sua família. Aproveita que nós estamos neste momento maravilhoso e vamos ler um pouquinho a Bíblia. Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 8, e versículo 42 e o 43. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versos 42 e o 43. Porque tinha uma filha única, quase 12 anos, e estava à morte. E indo ele apertava a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Vamos meditar um pouquinho sobre esta palavra. Se nós fôssemos usar um título para esta palavra, talvez eu iria usar o título Jesus falhou, ou Jesus se atrasou. Quando eu começo a olhar para a vida deste homem, um homem que era acostumado com o trabalho da sinagoga, um homem que era acostumado com o trabalho da igreja, com o serviço da igreja, e de repente ele chega diante de uma situação onde a sua menina, apenas 12 anos, ela adoece e ela fica para a morte. Aquele homem, aquele pai, talvez ele chama a mãe: mãe, é o seguinte, minha esposa, minha amada, nossa filha está a perecer, ela está à morte. E eu preciso de ajuda, não tem médico nenhum que consegue ajudar, mas tem um que acabou de atravessar o mar, acabou de chegar. Eu acredito que se eu for de encontro a ele,
Eu vou simplesmente pedir para ele uma palavra. E ele vai liberar uma palavra e a minha filha vai ser curada. Primeiro ponto, aquele homem, ele toma um posicionamento. E dentro deste posicionamento, ele apresenta a fé. Ele sai do lugar onde está o desespero e ele vai de encontro com aquele que pode eliminar o desespero. Quantas vezes nós nos apegamos às situações e às circunstâncias e nós não temos a possibilidade de usar a fé, aquele grande firmamento das coisas que não se veem, mas se esperam, para ir buscar a solução para aquilo que está nos afligindo. Quantas vezes aí no teu lar o desespero já bateu a porta? A falta de esperança, a falta de fé, vendo teus sonhos sendo destruídos, vendo a tua família ser dizimada, vendo o teu casamento se acabando, vendo a unidade da família desfacelando pelo meio dos dedos, e você não sabe o que fazer. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Tome um posicionamento e vai de encontro ao Mestre. Não fica te apegando aos problemas, às situações. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós temos problemas de estimação, dificuldades de estimação, e nós não nos posicionamos para resolver. Aquele homem de nome Jairo, ele levanta e ele vai. Quando ele chega diante de Jesus, desesperado, cansado, com certeza ofegante, eu não creio que ele foi caminhando lentamente, mas eu creio que ele foi correndo. Mestre, está acontecendo o seguinte, assim. Chegou e disparou aquela carga de problemas aos pés de Jesus. E quando ele chega diante de Jesus, ele, mestre, uma palavra só, ela vai ser curada. Jesus olha para ele, com aquele olhar sereno, tranquilo. Te acalma, Jairo. Ei, ô mãe, te acalma. Ô pai, te acalma. Ô filho, te acalma. Coloca aos pés do Mestre. Apresenta a tua dificuldade, a tua dor, o teu problema aos pés do Mestre. Te acalma, confia nele. Jesus olha para ele. Tá bom, vamos lá na tua casa, eu quero lá, eu quero conhecer essa menina, eu quero conhecer a tua esposa, eu quero conhecer a tua família. Jesus está caminhando, a multidão apertando. De repente alguém chega e toca na orla de seu vestido. O mestre para com toda a paciência. Eu vejo que Jesus, muitas vezes ele trabalha de uma forma com um certo humor que nos desespera. O humor de Jesus muitas vezes nos deixa entrar em desespero, em pânico. Ei, acalma esse teu pânico, acalma esse teu desespero e confia no Mestre, porque Ele está a caminho para resolver o teu problema. Pedro, Paulo, João, André. O Paulo não tinha chegado ainda. O que foi, mestre? Alguém me tocou. Como alguém te tocou? Essa multidão, ela te oprime, essa multidão, ela te aperta, essa multidão, ela te empurra. Como alguém te tocou? Ei, não, alguém me tocou. Diferente, por quê? Porque eu senti que de mim saiu virtude. Mestre, para de falar coisa, a multidão te empurra. Não, alguém me tocou. Sabe quem tocou? Aquela que não poderia tocar.
Quando Jairo sai de casa para ir atrás de Jesus, buscar a solução para um problema, o que é? Está morrendo uma menina que nasceu quando aquela mulher do fluxo de sangue começou a morrer. 12 anos ela estava com um problema. 12 anos ela estava morta para a sociedade porque ela não podia estar no meio do povo. 12 anos ela estava morta para a família porque ela não podia estar nos almoços de domingo junto, não podia estar na ceia de Natal, não podia estar por quê? Porque ela estava imunda pelo seu fluxo de sangue. Uma com 12 anos perdendo a vida e uma com 12 anos que não tinha mais a vida. Jesus para toda a multidão, Jesus para todo o cortejo, Jesus para. De mim saiu virtude. Aquela mulher, ela se prostra. E ela diz, mestre, fui eu que te toquei. O mestre olha para ela e o mestre fala, a tua fé te salvou. Mas agora olhem comigo a dificuldade daquela mulher. Ela não podia encostar em ninguém. Ela não podia tocar em ninguém. Ela não podia estar no meio de ninguém. Ela não tinha mais vida. Ela simplesmente era uma morta ambulante. Quantas vezes os problemas da nossa vida nos levam a estar mortos, mesmo respirando? Diante da situação, diante da dor, diante da angústia, diante da exclusão que chega na nossa vida, nós estamos mortos e ainda respirando. Porque nós não conseguimos mais nos enquadrar naquele padrão social. Eu quero dizer para você, te posiciona, porque hoje Jesus, Ele quer te dar vida. Aí Jairo olha para aquela mulher. Poxa vida. Parou tudo. Jesus parou tudo e resolveu o problema do outro. E agora Ele não resolveu o meu. No meio daquela confusão toda, no meio daquela pressa de Jairo, no meio daquele turbilhão de pensamentos, alguém chega correndo. Jairo, calma. Ó, respira fundo. Não incomoda mais o mestre, a tua filha morreu. Quantas vezes o desespero, quantas vezes as notícias ruins, as notícias alvissareiras chegam diante da tua vida, diante do teu lar, diante da tua família. Chegam te dizendo que aconteceu o pior. Eu quero te dizer, confia em Jesus. Se você apresentou os teus problemas aos pés do Mestre, confia no Mestre. Se você consagrou a tua família, o teu lar, os teus, às mãos do Mestre, confia no Mestre. O Jairo olha para Jesus. Parece que eu consigo contemplar o seu rosto, as lágrimas caindo. As lágrimas de um pai desesperado. As lágrimas de um pai angustiado por ver a sua filha morrer, porque aquele que tinha vida atrasou para resolver o problema. Talvez você esteja se perguntando, Jesus, por que tu demora tanto para me atender? Jesus, por que tanta demora para a minha vitória? Por que tanta demora para chegar à solução para o meu problema? Jesus está dizendo para você, calma, eu estou chegando aí. A tua filha acabou de morrer, eu estou acabando de ressuscitar uma que estava morta há 12 anos. Te acalma. Eu sou a vida. Te acalma. Jesus olha para Jairo com aquele olhar sereno, com aquela tranquilidade. Jairo, te acalma, fica sossegado. Confia em mim.
A tua filha, ela não morreu, ela dorme. Vamos lá na tua casa, eu quero conhecer a tua casa, eu quero conhecer a tua família, eu quero ver quem está dentro da tua casa. Eu quero tomar um café contigo. Jesus vai. Quando Jesus chega lá, as carpideiras, aquelas mulheres que eram contratadas para chorar, já estavam lá chorando, anunciando que havia o luto naquela casa, anunciando que havia tristeza naquela casa, anunciando que havia dor naquela casa. Quantos já estão anunciando a tua derrota? Quantos já olharam para você e já disseram, não dá mais, não vá mais, não consegue, parou, deu, você está vencido, deu. Eu quero te dizer, calma, que Jesus está chegando no teu lar. Jesus está chegando na tua família. Jesus está chegando diante do teu problema para resolver. Agora tem um conselho. Quando Jesus chegou, o que ele fez? Manda sair todo mundo. Aqueles que estão aí evidenciando a tua dor. Aqueles que estão aí evidenciando o teu luto. Aqueles que estão aí evidenciando a perda que você teve. Manda sair, manda para fora. Cuidado com aqueles muitas vezes que estão dentro da tua casa, porque eles estão evidenciando a tua derrota. Às vezes nós não cuidamos com aqueles que nós colocamos dentro do nosso lar, até mesmo nos momentos de dor. Quando Jesus chega, ele se posiciona de uma forma e ele manda. Sai todo mundo, eu quero aqui só quem está interessado em ver a alegria nessa família. Jesus entra dentro do quarto. Fecha a porta. Manda esse pessoal que gosta de levar a notícia ruim, tudo embora. Pai, o que que tu quer? Mãe, o que que tu quer? Jesus, eu quero que tu devolva a minha filha. Jesus, eu quero a minha vitória. Ei, entra no teu quarto e conta para Jesus onde é a tua dor. Não conta na rede social, não conta para a vizinhança, não conta para tanta gente. Conta para Jesus, porque Ele pode resolver. Jesus quer entrar no teu íntimo, Jesus quer entrar na tua intimidade, Ele quer conhecer de perto o teu problema. Abre teu coração para Ele, te posiciona diante dEle para você alcançar a vitória e a plenitude desta vitória. Sai todo mundo. Jesus chega para aquela menina, levanta. A menina levantou. Ei, aqueles que estão lá do lado de fora te olhando, aqueles que estão lá já cantando que você foi derrotado, deu. Jesus está dizendo que você vai levantar, Jesus está dizendo que você vai se reerguer, Jesus está dizendo que você vai ter um novo posicionamento. A menina levanta, olha para o pai, olha para a mãe, tenho fome. Jesus, ele podia ressuscitar aquela menina já sem fome. O qual era mais difícil? Saciar a fome dela ou ressuscitar? Estava morta, ele deu a vida. Então ele podia saciar a fome. Quando ela sai do quarto, tenho fome. Aí Jesus fala o quê? Dai de comer. O que que Jesus está dizendo? Aquilo que eu posso fazer, eu faço. Aquilo que você não pode fazer, eu faço. Aquilo que você pode fazer, faça. Ressuscitar Jairo não podia, a sua filha. Mas Jesus ressuscitou. Agora dar de comer, Jairo podia. Aí Jesus não deu. Resultado, continue fazendo aquilo que você tem que fazer. Porque se não alimentasse a menina, ela poderia vir a perecer novamente. Nós temos que tomar cuidado para manter de pé aquilo que Deus nos deu. Mantenha de pé aquilo que Deus te deu. Eu declaro nesta noite uma palavra de vitória para teu lar, para a tua família, para teu casamento, para a tua empresa, para teu relacionamento, para o teu namoro.
Agora o detalhe é o seguinte: mantenha vivo aquilo que Deus está ressuscitando na tua vida esta noite. Jesus devolve a vida. Agora nós temos que manter esta vida. Jesus te devolve a esperança. Mantenha essa esperança. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero orar por você nesta oportunidade. E eu quero declarar uma palavra de bênção para você. Tome posse. Não fique mais chorando porque acabou de perder. Não fique mais chorando porque teus sonhos estão mortos há tanto tempo. Mas hoje é o dia em que Jesus está ressuscitando você com a plenitude para a tua vida. Vamos orar juntos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero orar, ó Pai, por esta família que está me assistindo. Eu quero orar junto, ó Pai, por esta pessoa que está agora se prostrando e orando junto comigo. E eu determino, ó Pai, uma palavra de bênção sobre a vida dela. Uma palavra de ressurreição. Uma palavra de esperança. Toda a dor, toda a tristeza, todos aqueles que estão cantando já a derrota desta pessoa, ó Pai, que sejam envergonhados diante daquilo que Tu está fazendo neste momento. Em nome de Jesus, tome posse daquilo que Jesus te deu. E continue mantendo vivo aquilo que Ele te entregou nas mãos neste momento. Que Deus te abençoe grande e poderosamente. Amém. Folhas caem junto dela, os meus sonhos se vão. O frio chega tão rápido e congela o meu coração. Mas o Espírito vem, trazendo a nova estação. Então se levante, pois novos dias virão. Próxima estação, ela florescerá. É necessário ver as folhas caindo para que Deus faça novo outra vez. As folhas caem junto dela, os meus sonhos se vão. O fim chega tão rápido e congela o meu coração. Mas o Espírito vem, trazendo a nova estação. Então se levante, pois novos dias virão. A esperança para a árvore seca. Na próxima estação, ela florescerá. Folhas caindo para que Deus faça novo outra vez.
na nossa vida que é necessário. Nem sempre o que nós perdemos significa realmente uma perda. Que você abra o seu coração e entenda do processo. Porque se as folhas das árvores não caírem no outono, as novas folhas nunca virão. É necessário ver as folhas caindo para que Deus faça novo outra vez, para que Deus faça novo outra vez. Graça e paz, Brasil. Você já foi abençoado através da palavra, através do louvor, através da entrevista que tivemos. Deus, Ele é maravilhoso. Deus tem feito grandes coisas através desta obra que está sendo realizada aqui de Florianópolis para toda a nação brasileira. E nós precisamos ir além. Nós precisamos fazer mais. Nós precisamos alcançar mais pessoas. Nós precisamos fazer com que o evangelho do amor, do acolhimento, o evangelho que revoga sentenças, o evangelho que traz a liberdade, ele possa chegar a mais pessoas. E para que isso aconteça, nós contamos com você. A Bíblia diz, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, na última parte do versículo 35, que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mas você pode abençoar a obra de Deus, sendo abençoado. Você pode ofertar através da conta que está passando aí na sua telinha. Você pode ser um mantenedor deste projeto. Você pode dizimar através desta conta que está passando aí. Pode entrar em contato conosco através das redes sociais, através do nosso telefone, e pode ajudar a salvar vidas. E também você pode fazer, sabe o quê? Pode nos ajudar a divulgar esta grande obra, usando os produtos da Igreja Apostólica Acolhidos por Cristo. Você pode usar esta linda camiseta, entregamos em sua casa. Entre em nosso site, confira ali as novidades, entre em contato conosco através do telefone que está passando aí na sua telinha. E nós mandamos em casa para você esta linda camiseta personalizada da igreja. Também você pode adquirir esta linda caneca em sua casa. Você estará abençoando e estará sendo abençoado. Porque Deus ama aqueles que se preocupam com missões. Missões, ela está no coração de Deus. O projeto Acolhidos por Cristo, com o ministério Deixados para Trás, um projeto que nasceu há mais de 20 anos e agora está chegando na sua casa através da televisão. Nos ajude a ir mais longe, nos ajude a alcançar mais pessoas, ajude sentenças a serem revogadas, ministérios serem recuperados, sorrisos serem devolvidos aos rostos daqueles que, por muitas vezes, não encontram mais motivo para dar boas risadas. Mas Jesus traz a alegria. Jesus devolve a alegria. Jesus devolve a paz. Jesus devolve para você a esperança. Talvez tudo, talvez todos te apresentam situações que te afugentam de Cristo, que te afugentam do Evangelho. Mas Jesus tem o prazer de te apresentar a vida eterna. Seja um mantenedor desta obra, seja um parceiro desta obra, se permita ser um abençoador, e você vai ver a bênção de Deus na tua vida, na tua casa, na tua empresa.
você vai ser abençoado e vai testemunhar as grandes coisas que o Senhor tem feito. Este desejo de ser um contribuinte é Deus que está colocando no teu coração. Faça isso agora, não deixe para amanhã. Seja um mantenedor desta obra de amor e de acolhimento. Que Deus te abençoe. Você sabia que pode ter todos os médicos em um só lugar? Você que gosta de procurar tudo na internet, agora também pode encontrar o seu médico. A Procura Med é um jeito fácil de buscar, seguir ou recomendar seus médicos. Você nem precisa de aplicativo. A Procura Med tem uma interface simples e clara. Pode ser feita por qualquer celular ou no seu computador. Basta se registrar ou até usar seu perfil no Facebook. E daí é só começar a curtir, achar, seguir e recomendar todos os seus médicos. Clicando em cada perfil, você pode saber informações sobre o profissional, como a sua formação ou horários de funcionamento. E ainda temos o blog número 1 em saúde do Brasil, escrito por um médico americano, Procura Med, os melhores na melhor procura. Corrói dentro de mim. Eu não entendo. Será que é o fim? As folhas caem junto dela, os meus sonhos se vão. O fim chega tão rápido e congela o meu coração. Mas o Espírito vem trazendo a nova estação. Então se levante, pois novos dias virão. A esperança para a árvore seca, na próxima estação ela florescerá. É necessário ver as folhas caindo para que Deus faça novo outra vez. As folhas caem junto dela, os meus sonhos se vão. O fim chega tão rápido e congela o meu coração. Mas o Espírito vem trazendo a nova estação. Então se levante, pois novos dias virão. A esperança para a árvore seca, na próxima estação ela florescerá. É necessário ver as folhas caindo para que Deus faça novo outra vez. A esperança para a árvore seca, na próxima estação ela florescerá. É necessário ver as folhas caindo para que Deus faça novo outra vez. Para que Deus faça